dessa ideia toda é Bolivar Trask, que é interpretado pelo Peter Dinklage. Fantástico. Exato. As pessoas vão lembrar dele do Game of Thrones, que ele realmente entrega uma atuação bem legal, bem bacana. Dito isso tudo, eu acho que o mais legal é você criar essas tensões, como o Edu falou. A questão da guerra, a questão de como era o Xavier e o Magneto quando mais jovens, os conflitos entre ambos, porque ambos perderam muitas coisas. O Magneto tem um passado com toda uma pegada nazista, né? Ele participou de campos de concentração, teve os pais mortos nesses campos, enfim. Essa guerra levou ele a um trauma muito forte. Então perder coisas pra ele é algo muito significativo. E tem um diálogo, Harold, muito profundo, até para um filme de super-herói, em que eles estão num avião. E, nossa, é incrível, é incrível. Mas o Michael Fassbender, Costa, meu Deus, que ator! Olha, em minha opinião, atualmente ele é top one. O cara que te ganha pelos olhos. E é um cara que compreendeu tanto o personagem Magneto que chega a ser algo assustador. O próprio James McAvoy também é excelente, mas essa cena em si que você está colocando, eles têm um embate dramático, onde ambos colocam as suas perdas na mesa, e o McAvoy está realmente te entregando uma performance que te deixa assim comovido pelo estado em que ele se encontra, porque quando eles voltam ao passado, sim, eles fazem até uma alusão a ele ser um usuário de drogas, né? Mas na verdade seria um soro que ele estava utilizando para suprimir os poderes e para sua coluna voltar a funcionar, que também é um outro pontinho aí que fica meio... Isso, inclusive, tem nos quadrinhos, se eu não me engano. Sim. E após ele te entregar essa performance magnífica, meu amigo Fassbender entrega uma melhor ainda, cara. Você fica grudado na tela olhando para esse homem. É impressionante como esse cara consegue prender em todas as cenas, ele engole a tela. Em todas as cenas assim que ele tem uma participação efetiva. Aquela em que ele vai recuperar o capacete é excelente. Cara, o Michael Fassbender não é exagero você falar dele. É realmente mérito, o cara é bom mesmo. E a forma como o Singer filma também é muito legal. Porque o que ele faz? Ele brinca com a questão do plano e principalmente do enquadramento. E aí o ângulo de câmera ajuda muito do Fassbender. Quando ele tá humano, digamos assim, sem traje Magneto, sem o capacete, ele é filmado mais de frente, a câmera é um pouquinho mais de cima para baixo, quase que coloca ele no mesmo plano que os outros personagens. Quando ele está Magneto, a câmera é mais baixa, ele se torna mais imponente, quase um deus entre aqueles humanos e mutantes, entendeu? Isso eu achei muito legal, essas pequenas sacadas que na verdade te ajudam a compreender o próprio pensamento da personagem, né? Enquanto estrutura narrativa, enquanto desenvolvimento dele durante o filme. Muito bacana, muito bacana. Ele já tem um background muito extenso, você mesmo comentou, campo de concentração e tudo mais, aquela diferença, né, entre Xavier e Magneto. Então o personagem em si já é muito denso. E ainda mais com essa direção que tu comentou muito bem, Costa, mais a performance do Fassbender realmente elevam o nível do filme. Nós dissemos que o Aranha é um pipocão divertido, o X-Men ele consegue ser um pouco mais, ele consegue ser realmente um filme relevante. Não estou dizendo para a história do cinema, mas cinematograficamente ele consegue ser um filme relevante, coloca drama, coloca diversas outras situações, diferente do Homem-Aranha, por exemplo. Ele, querendo ou não, o Edu e Harold, ele traz a questão do preconceito, ele traz essa questão da evolução, ele traz a questão da forma como nós, humanos, olhamos pro diferente. Então ele te faz pensar nisso. Os heróis desse filme são heróis que não são aceitos por aqueles que eles querem salvar, no final das contas. Esse drama, essa tessitura que é criada durante o filme, isso só ajuda. E aí o Singer tem a maturidade e esse olhar muito apurado sobre esse tema. E ele consegue, de uma forma muito singular, trazer isso para dentro da narrativa de uma forma elegante. Sim. E ao mesmo tempo, sem deixar de esquecer a questão do quadrinho. Então você tem, por exemplo, os sentinelas, você tem brigas que são muito quadrinescas, o Fera contra os sentinelas, o próprio Wolverine contra os sentinelas, o Magneto dominando os sentinelas, as cenas com a Mística, por exemplo. A gente tem a cena icônica com o Mercúrio, que eu acho que é uma cena incrível pro filme. Evan Peters também, meus parabéns, cara, meus parabéns. É outro cara que eu gosto muito desde o American Horror Story. Eu acho ele um ator excelente. Pra mim ele tem o sorriso mais simpático que eu já vi no cinema. e ele deve ficar o quê? Uns 15 minutos deve ter o personagem? 20 minutos, nem isso. Mas ele rouba a cena.
É muito legal, Harold, só porque eu acho que você obviamente não viu, mas eu vou só traçar um pouco aqui do que acontece. Eles vão salvar o Magneto, né? E esse personagem, o Mercúrio, tem a capacidade de se mover em super velocidade. Então eles fazem uma série de brincadeiras, até pelo personagem ser novo na trama, ser um personagem esperando seus 18, 17 anos, Edu. Talvez nem isso, né? Deve ter entre 16 e 17 anos no filme. Ele é um garoto. Então, obviamente, ele usa os poderes como um garoto usaria. É incrível, cara, porque existe uma cena em que eles estão para ser atacados por uma série de seguranças, e aí existe a brincadeira da câmera lenta, porque ele se move numa super velocidade, todos os outros personagens vão ficar praticamente paralisados, e ele coloca uma música no fone de ouvido e vai fazendo uma série de brincadeiras, trocando armas, desviando bala, para no final tudo se resolva com apenas um movimento dele, na verdade. Você me criou uma dúvida interessante. Ele está com fones de ouvido? Sim, ao que dá a entender é que ele acelerou a rotação do seu aparelho, que na verdade era um... Eu acho que é um Walkman. Um Walkman, né? Isso. Ele acelera o número de rotações para que ele possa ouvir na velocidade que ele está correndo. Ah, para quando ele acelerar, a música começa a tocar da maneira como nós escutamos, é isso? Perfeitamente. Uma licença poética também, só pra compor a cena. Acho que isso não chega a ser relevante. Não, isso não é nada relevante, mas como eu não vi o filme, vocês estão insistindo em falar dessa cena. Mas é muito bacana, Harold. É uma das cenas que fica marcada quando tu assiste o filme. E a sequência inicial também, né? A equipe agindo no início do filme, inclusive colocando embates violentos com os sentinelas. E, Costa, é curioso como diversas motivações diferentes dos personagens acabam levando para uma direção parecida, que seria o futuro apocalíptico. A gente tem a personagem da Mística, Jennifer Lawrence, que dispensa apresentações, excelente atriz, que ela tem uma certa motivação mais calcada na vingança, por assim dizer. Os atos que ela cometeria poderiam levar a certos acontecimentos futuros. Nós temos aí o Magneto, que tem também seu pezinho na vingança, mas já é movido por um outro tipo de sentimento. Temos o Xavier, temos o próprio Wolverine, que, bendito por ti, ele funciona como um elo, como um condutor entre esses personagens. E todas essas motivações acabam se encontrando ao término do filme e criando essa nova linha temporal que nos é apresentada, né? É legal você ver esse embate de motivações diferentes que acabam culminando para algo maior. O que eu gostei também de ver a equipe antiga dos primeiros filmes com a equipe nova, tudo funcionando tão bem, né? O Magneto do futuro é um espelho do Fassbender no passado, é impressionante, assim como o Xavier. Tudo tá no tom. Eu acho que eles conseguiram, de fato, e o meu medo era esse, acertar no tom do filme, porque quantidade de personagens, a ideia de voltar ao passado, que é uma ideia que nos quadrinhos é bem legal, mas no cinema isso a gente sabe que dá problema, né? Essa coisa de você mexer com viagem no tempo nunca é tão fácil quanto parece. Mas eles conseguiram, e fizeram muito bem, e ainda conseguiram fazer uma coisa que eu gosto muito, que é amarrar com fatos reais, né? Da morte do... Kennedy, isso, exatamente. Eu gosto dessas brincadeiras que eles conseguem fazer e tentam sempre, né, com o X-Men. Muito bacana, legal. Os efeitos especiais estão bons? Sim, Harold, estão muito bons. Como a gente disse que o pé é muito na realidade, eles são bem diferentes do Homem-Aranha. Enquanto o Homem-Aranha tenta dar essa ideia dos quadrinhos, essa coisa mais colorida, tem uma direção de arte para te trazer a ideia de sair da arte do quadrinho e passar por o cinema, o X-Men vai numa linha ao contrário. Eles querem criar algo um pouco mais real. Eles querem amarrar com a realidade. Então, os sentinelas são modelos diferentes, inclusive, dos modelos dos quadrinhos. Eles são modelos mais funcionais, né, Edu? Tem dimensões mais reais. Os próprios poderes dos personagens são bem trabalhados também, para que pareçam bem reais, para que criem essa ideia de que você não está saindo do quadrinho e vendo em tela, mas que aquilo é de fato real. O filme tem uma paleta um pouco mais acinzentada, né? Principalmente no passado e já no futuro, né? Já é uma coisa mais obscura, porque tem que ser, estão perdendo a guerra e tudo mais. Nesse ponto não há nenhuma inovação. Eles vão trabalhar numa linha bem tranquila para que você entenda. O futuro é mais escuro, mais sombrio, mais denso, roupas mais pretas, mais carregado nas sombras, no azul também, um azul bem fechado. Já no passado você tem o cinza muito neutro, né, Edu? Um pouco mais verde também em alguns momentos, talvez por essa questão da esperança, de você poder trazer um novo futuro. Creio que até para dar uma estética setentista mesmo também, né, Costa? Também. Outro ponto que eu queria ressaltar
é que quando o filme estava em produção, foram anunciados diversos personagens, diversos mutantes, diversos atores, e ficou um certo sentimento de X-Men 3. Ficou aquela coisa de estão colocando gente demais no filme, e que é quebrado, né? Porque os outros mutantes que são colocados, os novos aí, por assim dizer, funcionam muito bem. O arco, como você disse, realmente é fechado naqueles 4, 5 personagens: Wolverine, Magneto, Xavier, Mística e o Fera, vai, por assim dizer. Os outros são componentes da história, e talvez uma crítica que possa ser feita é uma certa concessão que tiveram que fazer de um início acelerado. O filme já começa te jogando no negócio, ele não te explica nada, meu amigo. Você tá lá, ele te joga lá dentro, as coisas acontecem e em 10 minutos já tá colocado na mesa o que precisa ser feito, o que tá acontecendo. Talvez tenha sido um pouco acelerado, embora necessário, porque você se estender demais já tomaria tempo de filme, que já é um filme longo. Então pode ser que o começo incomode alguns espectadores. Não sei se isso chegou a te incomodar, Costa. Eu, quando vi pela primeira vez, eu achei que talvez eles estivessem colocando as coisas muito rapidamente, mas conforme o filme vai se desenvolvendo, esse sentimento some completamente. Você aceita essa decisão de forma tranquila. Edu, assim, a montagem do filme em si, eu acho que ela criou o ritmo necessário pro filme. Eu acho que funciona muito bem. E o começo tem que ser acelerado, porque você já tá vendo os momentos finais daquele combate, daquela guerra, né? Daquele apocalipse. Tô fazendo uma brincadeira aqui, tá? Do que tá acontecendo ali com relação aos personagens. Então eu acho que o ritmo é bom. É interessante que no passado ele dá uma diminuída no ritmo, e aí conforme o filme vai engrenando, ele começa a acelerar de novo. Exatamente. E as coisas parecem que vão acontecendo cada vez mais rápido. Eu acho que isso é até uma brincadeira com o próprio início que você está falando. É uma brincadeira rítmica mesmo. Ele começa acelerado, diminui e volta a acelerar de novo pra gente voltar para aquele estágio onde você começou a ver o filme. Então eu acho isso legal. É um filme emocionante? Ele é um filme emocionante, Harold, na minha opinião, principalmente pra quem já acompanha a saga dos X-Men no cinema. Sim, pega, cara. Chega a dar lagriminha. Pra quem não acompanha, ele é um filme que tem doses, assim como o Homem-Aranha. Tem pequenos momentos. Então, por favor, cavalheiros, suas notas no filmão. Cara, apesar das discrepâncias aí que ficaram pra trás, o filme foi tão bacana que eu relevei, sabe? Por todo esse universo homenageado, expandido, concretizado, criado pelo Singer, eu vou dar 5 estrelas, cara. Eu vou deixar com 5. Critique-me, mas eu deixo com 5. Gostei demais desse X-Men de Bryan Singer. Sr. Harold, eu gostei do filme, eu achei que o filme funciona. A gente analisou aqui, obviamente sem spoilers, não dá pra fazer uma análise mais a fundo. Mas o filme é muito bacana, funciona muito bem. Eu daria a ele também 5 estrelas, igual o seu Edu Alhai. Principalmente porque, dentro dessa cultura que está se criando de filmes, de quadrinhos, que eu não vou chamar aqui de um gênero, mas eu vou chamar de uma tendência, aceite como você quiser, eu acho que X-Men é um filme mais bem fundamentado do que eu tenho visto por aí. A gente analisou, por exemplo, alguns outros filmes de quadrinhos já na história do Cinecast, a trilogia do Batman, o próprio Capitão América. E eu acho que o X-Men Primeira Classe é um filme que tem camadas, é um filme que tem personagens bem desenvolvidos, é um filme que tem um roteiro que te pega de uma forma muito bacana, te apresenta algumas boas reviravoltas e é um filme que, ao meu ver, merece sim estar aí com 5 estrelas. Talvez até melhor analisado aí do programa pra ele, enfim, não sei. Mas eu gostei e recomendo o filme. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are? Pois muito bem. Agora nós vamos para Malévola, filme da Disney. Malévola é um filme visualmente lindo. Lindo, lindo. Realmente muito bem feito. O diretor vem dessa área, trabalhou com isso a vida inteira e agora aqui ele apresenta o seu lado diretor pela primeira vez.
Isso às vezes não é bom. Tim Burton, acho eu que já provou isso inúmeras vezes. Ele se repete, ele não consegue ir além. Por quê? Porque ele quer manusear o produto todo e os resultados às vezes não são bons. Isso acontece nesse filme. Falta alguma coisa nele. E por que falta? Vamos investigar a premissa do filme. Você conhece a história da Bela Adormecida da Disney, pois não? Sim, claro que conhecemos. Ah, mas agora vocês vão ouvir o outro lado da história. Perfeito. Adorei isso. Achei tão instigante. Opa, vamos ver agora a mesma história, só que contada pela perspectiva da chamada vilã. Ótimo! Excelente! Só que quando você faz isso, você está, portanto, quebrando um arquétipo. Você o está investigando a fundo. Ou seja, vilão deixou de ser vilão. Se vilão deixou de ser vilão, você também acaba quebrando a lógica de um conto de fadas. Ou talvez você crie uma outra lógica, um outro conto de fadas, visto de um outro ângulo. Talvez alguém pense dessa maneira. Eu não concordo muito com isso. Acho que quando você inverte o ângulo, você está quebrando também a matemática, a mecânica de um conto de fadas. E se assim é porque você quer detalhar, você deseja mostrar ao espectador que nada é apenas preto ou branco. Existem cinzas no mundo. Perfeito. E esses cinzas parecem não existir em Malévola. Não? A princípio você pensa que eles estão lá, mas muito em breve no filme você não os encontra mais. Os cinzas voltaram a esmaecer e aí novamente nós temos preto e branco. Isso infelizmente estraga o filme, na minha opinião. Faltam diálogos instigantes, sabe? Porque quando você está analisando alguém que até então era considerado vilão, puxa, você precisa ouvir a alma dele. Você não pode apenas olhar para o belo rosto da Angelina Jolie. Sim, é um belo rosto, está bem maquiado, por sinal. Muito maquiado. Ela usa lentes de contato, as maçãs do rosto são saltadas justamente para que ela se aproxime da Malévola do desenho animado da Disney. Belíssimo desenho animado, por sinal, um dos mais belos da Disney. Verdade. Mas você tem uma urgência em saber o que ela pensa. Algo mais instigante. Até mesmo a Aurora, coitada. A Aurora é abandonada no filme. Ela se torna um ser que reage. E não um ser que pensa. Um ser que apenas sente. Aliás, todos os seres ali apenas sentem. A coisa mais próxima de um ser complexo é o rei da história. Esse rei é interpretado pelo nosso amigo já conhecido de longa data. Não tão longa assim, né? Vamos ser sinceros. O Sharlto Copley. Acho um ator interessantíssimo. Gosto muito dele também. Sim. É um ator que facilmente pode interpretar em tela um homem quebrado. Aliás, a gente comentou isso, Harold. Me lembro quando falamos sobre o Mediano Elysium, não? Exato, exato. Mas agora, voltando aqui um pouco no que você falou. Interessante, né? Ela deveria dar essas faixas de cinza ao filme. Pelo menos a premissa do filme é uma desconstrução da personagem que era uma vilã para que você entenda em que ponto da história ela se tornou uma vilã. Acredito eu que o pensamento é esse, né? Ela deveria passar do branco, atingir o cinza para depois ir pro preto. Tô fazendo obviamente uma brincadeira de escala de comparação para você entender que ela passa do bom pro neutro depois pra uma maldade, digamos assim. Isso não acontece no filme com ela? Bom, ela a princípio é branca, depois se torna preta, depois se torna cinza e rapidamente volta a ficar branca. Uhum. Rapidamente. Há o esforço de humanização, Harold, no filme? Você facilmente simpatiza com ela. Facilmente. Existe uma cena fantástica que muitos chamam de a cena do estupro. Obviamente não é um estupro literal, é algo metafórico que acontece ali, muito importante para a personagem, para que nós entendamos por que ela decaiu, mas o caminho da escuridão para a luz é muito rápido. Aguenta o filme durante provavelmente uns 20 minutos. É bastante tempo de tela, é bem verdade. Mas por favor, Malévola, fale alguma coisa. Exponha para a audiência o que você está pensando. Não, ela não
fala, cara. Isso incomoda demais. Ah, sim, um pequeno detalhe. Viram um desenho animado? Sim. Eu vi há muito tempo. Pois bem, a Aurora, que é a heroína do filme desenho animado, é cuidada durante vários anos por uma trinca de fadas disfarçadas de humanas. Uhum, perfeito. No desenho Disney, você percebe que elas são avoadas, porque afinal de contas, elas são fadas na mente. Elas não conseguem entender a dificuldade de se viver no mundo real. Isso é legal. Mas, enquanto no desenho animado você até compreende o lado delas, o papel delas, no filme com atores reais, essa trinca fica reduzida a um papel diminuto, praticamente inexistem. É isso que eu quero colocar. Olha aí. São personagens que só foram colocados ali, obviamente, para refletir o que aconteceu no desenho animado, entende? Sim. É uma pena. Posso te fazer algumas perguntas, Harold, já que eu não vi o filme? É claro, por favor. Essa transição, o que leva ela a chegar a esse ponto, de fato te compra? Você entende? Você consegue alcançar isso e talvez não seja aí o teu problema com o filme, porque você gostaria que ela falasse mais, talvez para ela expor os sentimentos. Será que ela não é uma pessoa que, ao invés de expor isso, ela traz isso pra dentro dela e talvez fique amarga por isso? E aí isso faça com que ela fique negra nesse sentido? O que acontece de maldade contra a Malévola é muito impactante, funciona, você entende perfeitamente porque a personagem vai se tornar maligna. Não há problema algum com isso. O que eu tenho problema é com essa passagem da malignidade para a bondade. Eu vou agora filosofar um pouco. Filosofia barata. Para você cair é muito fácil. Para você se erguer é muito mais complexo. Esse caminho não foi bem traçado. Faltou alguma coisa. Eu não sei se eu estou aqui discorrendo sobre uma opinião pura e simplesmente pessoal, ou se de fato é um problema de estrutura de roteiro. Eu acredito que seja um pouco dos dois. Não convence. Poderia ser trabalhado melhor. Como? Com imagens? Não. Com diálogos. Olha aí. A gente tem tido ultimamente uma certa releitura nos cinemas de alguns clássicos dos contos de fadas. Vem desde lá do Alice, Tim Burton, não vou entrar em méritos aqui. Teve lá aquele Branca de Neve, O Caçador, filmes aí até medianos. Você acha que isso é uma tendência, cara? Ah, é sim. É uma tendência. Tanto é que a Disney já não lançou até um teaser da Cinderela? Olha aí. Olha, bicho. Em matéria de qualidade, pegando um produto em geral, Malévola se ressalta entre essas recentes produções envolvendo essa temática? Bom, eu não sei te responder propriamente porque eu não assisti esses outros filmes, tá? Eu não posso fazer uma comparação de qualidades ali. É porque tem uns filmes ruins. É mesmo? Alice, mais ou menos. É. Branca de Neve. Aí você fica naquela dúvida, né? Esses contos de fadas precisam ser tenebrosos ou eles podem ser infantis? Do que você gosta? Você quer ver um filme de contos de fadas como se via na Disney até então? Ou você quer ver algo que resvale no adulto, no real, no verdadeiro?